mais uma vez, somos totalmente dependentes e carentes de Ti. Por isso agora, Senhor, colocamos esse homem, Teu Filho amado, diante de Ti, para que o Senhor o use agora, Senhor, com ousadia, com autoridade, com unção, Senhor. Aquilo que sair do coração dele, saia na boca e atinja o nosso coração. E que essas palavras venham encontrar um lugar, que ela seja escrita na tábua de carne do nosso coração, e que venha ser um novo estilo de vida nessa terra. E que possamos agradar o Teu coração, que assim seja. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus, e a igreja feliz e sorridente diz... Amém. A igreja feliz e sorridente diz... Amém. Vai melhorar, daqui para o final melhora. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor e ações de graças sejam sempre dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. É muito bom, né, estar de volta. Deus, Ele coloca, né, algumas igrejas, né, algumas famílias, né, na nossa vida. E vou fazer uma brincadeira aqui, né? É como se eu fizesse parte, né, da igreja do Evangelho Circular, né, pastor? Porque 70, né? Isso, foram 70 que ele mandou. No primeiro envio, né? No primeiro envio, né? Ok. Então, ou seja, tem algumas igrejas, né, que realmente estão no nosso coração. A Railca, né, por acaso, está lá em São Luís do Maranhão. A Sofia, ela passou por um processo cirúrgico simples, né, nos olhos, e ela foi acompanhar a Sofia. E, gentilmente, né, o nosso pastor lá de São Luís pediu, né, para que ela estivesse ministrando hoje à noite. Semana que vem eu estou lá para ministrar a conferência da Santidade e da Graça com o pastor Felipe Bentley, do Ministério Vida Pura. Eu acho que alguns conhecem, ele tem bastante seguidores, né, nas redes sociais. Nós vamos estar no Maranhão, em 2 igrejas, né, ministrando uma conferência também. Nós amamos, né, aquela turma da Igreja Batista Nacional Videira Verdadeira. E nós amamos também a turma aqui da Famílias Benditas. Então nós estamos em casa, né? Estamos em casa com o coração grato. E eu espero, queridos, que realmente ano que vem o Thales viaje mais, o Ricardo, né, o Josué, eles estejam viajando mais, porque eu queria ficar mais em casa, gente. Eu acho que eu estou ficando velho mesmo. Queria ficar um pouquinho mais em casa, botar essa turma jovem, né, para estar rodando aí. Amém? Mas nós não viemos falar das minhas viagens, nós viemos falar daquele que é o amado, né, da nossa alma, do nosso coração. E eu queria compartilhar com vocês, vai ser a primeira vez, né, que eu vou pregar essa mensagem. É uma meditação, né, no meu coração, que está assim, martelando, está aquecendo o meu coração. Eu espero que, assim como meu coração, né, foi aquecido por essa mensagem, Deus também, né, pelo Espírito Santo, possa aquecer, né, o coração de vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, te damos graça, Senhor. E não cansamos de afirmar, ainda que saibamos, nós nos apresentamos diante do Senhor, da majestade nos céus, única e exclusivamente pelos méritos inesgotáveis de Jesus Cristo. É somente, Pai, nos méritos dele e para a honra e glória dele que nós nos apresentamos, Pai, nesse momento, para ministrar a Tua igreja segundo a Tua palavra. A nossa dependência, a nossa suficiência, Pai, elas não estão em homens, elas estão no Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, e dependemos única e exclusivamente do Teu Espírito Santo, para nos conduzir segundo a Tua palavra. Abre os nossos corações, Senhor, abre o nosso entendimento, aqueça o nosso coração. E como o pastor Ronaldo proclamou aqui, que esse que vai ser ministrado agora seja realmente e de fato o nosso estilo de vida. Todo cristão maduro, Senhor, ele vive baseado em virtudes. Não é baseado naquilo que nós sabemos que está escrito. Muitos são aqueles que dizem, olha, eu sei, eu conheço a palavra, mas eles não conhecem muitas vezes o Deus da palavra.
Eles não se relacionam com o Deus da palavra. E é a Ti, Senhor, em total dependência, em total suficiência, e realmente sendo dirigido pelo Senhor, que nós queremos ministrar essa palavra, para que possamos vivê-la na nossa vida comum, na vida ordinária, na vida simples, assim como o nosso Senhor viveu, e todos aqueles que o Senhor salvou, restaurou, regenerou, e fez parte, e colocou, Senhor, para fazer parte da sua família. Guia-nos, Senhor, segundo o bom propósito da Tua vontade. E como eu estava com saudade de dizer isso, o Senhor tem liberdade, Senhor, neste lugar, para ministrar os nossos corações conforme o bom propósito da Tua vontade, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. O tema dessa mensagem é o poder da vida ressurreta de Cristo em nós. Nós sabemos que Cristo morreu e nós sabemos que Cristo ressuscitou. Amém? Essa é a nossa grande esperança. Ele vive. Essa é a nossa grande esperança. É por isso que nós cremos que nós temos um futuro. E é nisso que nós confiamos, né? E é nisso que nós descansamos. Então, eu quero convidar você, né, para entender hoje qual que é o poder dessa vida ressuscitada de Cristo. O que isso significa para nós, os que cremos? Para nós, os que estamos em Cristo. O que de fato isso significa? Então, eu queria convidar os meus irmãos a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 12, para uma primeira leitura. Essa primeira leitura é mais para contextualizar um pouco do que eu quero trabalhar, mas nós vamos começar a nossa exposição de texto em outro texto de Coríntios, mas já já a gente chega lá. Eu só quero ler esse texto com vocês para vocês entenderem, né, a essência daquilo que nós queremos comunicar essa noite. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 12. Amém. Vamos fazer nossa leitura. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu vou repetir aqui esse trecho, né, do texto. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Palavra do Senhor. Queridos, segunda carta aos Coríntios é uma carta muito pessoal do apóstolo Paulo. Paulo, ele fez uma exposição muito honesta, muito sincera, daquilo que ele estava sentindo em relação a uma igreja que ele amava. Uma igreja que estava acreditando em outras doutrinas. Uma igreja que estava começando a seguir outros homens e estavam se afastando de Paulo. E o coração de Paulo, nesse momento, ele se entristece realmente. E nessa carta, ele traz uma defesa apaixonada, não só do seu ministério, mas também de pontos centrais, né, da pregação do Evangelho. Paulo, ele fundou a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária. Só para a gente ter uma ideia, gente, no primeiro século, não era comum, a maioria das cidades, na verdade, não eram tão populosas. Então, geralmente, os centros comerciais, eles eram extremamente populosos. E há alguns registros de que a igreja de Corinto, a igreja não, mas a cidade de Corinto, por ser um ponto comercial, ela tinha aí algo em torno de 200 a 500 mil pessoas. Imagine isso no primeiro século. Realmente era uma cidade muito grande. E aí você começa a entender
como que aquela igreja apresentava muitos problemas. Imagine um grande centro comercial, pessoas de várias nações, de vários povos, de várias culturas, de várias religiões, se encontravam naquele lugar para ganhar o seu dinheiro, para vender o seu produto ou adquirir produto. E aí, de repente, chega, segundo a tradição, um homem calvo, de sobrancelhas grossas, unidas, pernas arqueadas, tortinhas, como se estivesse montando cavalo, de baixa estatura e entroncadinho. Segundo a tradição, essa era a aparência do apóstolo Paulo. E esse homem chega, com uma mensagem totalmente diferente, do que os pagãos já haviam ouvido. E aquela mensagem toca no coração daquelas pessoas, e aquelas pessoas começam a se juntar, formando a igreja de Corinto. Paulo passa um determinado tempo naquele lugar, instruindo aquela igreja, mas Paulo precisava seguir com a sua missão. E Paulo, ele segue adiante, ele segue em frente com a sua missão. E pouco tempo depois, o que aconteceu? Eu estou contextualizando para vocês, qual que era o cenário ali. Ele recebeu uma carta, recebeu o comunicado de que aquela igreja estava enfrentando muitos problemas. Aquela igreja estava lidando com muitas situações delicadas. E o que Paulo faz? Como um bom pastor daquele rebanho, ele escreve uma carta com muita exortação, tratando vários desses pontos, instruindo a igreja. Porém, para alguns irmãos daquela igreja, aquela carta não pegou tão bem. Paralelo a essa situação, paralelo a essa circunstância, havia um outro problema também que havia surgido naquela igreja. Qual que era o problema? Você vai ver isso em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 ao 15. Era aqueles que Paulo chamava de super apóstolos. Imagine essa contradição aqui, olha. Imagine aqui esses dois extremos aqui. Paulo, pobre, machucado, com essa aparência, que eu descrevi para vocês agora há pouco. Ele não era tão eloquente nas palavras, a carta ela dá a entender aqui que esses superapóstolos, eles eram mais eloquentes do que Paulo. Eles pregavam melhor, muitos deles eram ricos, alguns deles moviam-se em sinais também, só que tinham um porém. A mensagem deles e a pregação deles era uma pregação que dizia que não havia sofrimento para os cristãos. Que aquela mensagem de Paulo, com tanta dificuldade, com tanta oposição, com tanto sofrimento, na verdade, mostrava que, provavelmente, Paulo não era um apóstolo de Cristo. E eles começaram a difamar Paulo. Eles começaram a afastar essa igreja de quem? De Paulo. E não só isso, queridos. Eles começaram a alimentar no coração dos coríntios o quê? Que Paulo, na verdade, era um impostor. Vocês conseguem se ver nessa situação? Vocês pararam no lugar, vocês não foram pesados para essa igreja, vocês trabalharam para garantir o sustento de vocês, vocês entregaram a vida, edificando, ensinando, instruindo, lidando com várias dificuldades, várias provações. Você estabelece aquela igreja, você instrui o coração daquela igreja, e aí chega um momento que você faz o quê? Que você precisa seguir adiante, você estabelece uma liderança e você segue adiante na sua missão. E pouco tempo depois, você começa a perceber, algum tempo depois, na verdade, aquela igreja se afastando de você. Aquela igreja dando as costas para você. Aquela igreja caluniando você. E uma pergunta que eu faço, para cada um dos meus irmãos essa noite: como é que vocês responderiam a isso? Como é que nós enfrentaríamos essa situação? Que tipo de resposta nós daríamos como cristãos, a essa situação, a essa circunstância? O grande problema, queridos, é que Paulo, de maneira nenhuma, se exaltava nas suas pregações ou, de alguma forma, ele trazia atenção para si. Paulo, nas suas pregações, nas suas ministrações, ele apontava só para um. Ele apontava sempre para Cristo. E esses superapóstolos, alguns ricos, de boa aparência, de grande eloquência, o que eles faziam? Eles atraíam a atenção para si. E eles estavam afastando a igreja de Paulo.
E eles estavam pregando um evangelho sem Cristo. Eles estavam pregando o evangelho sem a cruz de Cristo. E isso provocou em Paulo a necessidade de dar uma resposta. Então imagina, Paulo recebendo aquelas informações, ele, diante de tanto sofrimento, de tanta oposição, lidando com aquela circunstância, e Paulo humildemente dá uma resposta incrível àquela igreja. Ele dá uma resposta impressionante para aquela igreja, que é a grande lição que eu quero realmente ministrar no coração de vocês essa noite, segundo o Espírito Santo. Paulo começa a instruir aqueles irmãos, e a nossa exposição, eu fiz só uma apresentação para a gente entender um pouco do contexto da carta, mas eu queria que agora você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, deixe a sua Bíblia aberta. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ela vai dizer o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gente, de quem que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aos coríntios da obra de Cristo, da obra consumada de Cristo. Sabe o que Paulo está ensinando àquela igreja? Paulo, ele não está falando dele, ele não começa falando dele, ele não começa apontando para ele, ele não começa ali falando as maravilhas que ele fazia no ministério dele. Na verdade, ele vai dar ênfase nos sofrimentos, nas angústias e nas lutas, que ele enfrentou. Mas Paulo começa falando da obra de Cristo aqui nessa exposição. E sabe o que Paulo faz? Ele diz, segundo esse texto, que Cristo viveu uma vida infinitamente superior à nossa vida. Cristo viveu uma vida de compaixão, uma vida de misericórdia, uma vida de perdão, uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, uma vida de sofrimento. Uma vida de total temor, amor e obediência a Deus. E a vida de Cristo, nesse ponto, ele é o quê? Ele é como uma luz que ilumina a nossa vida ordinária, perversa, pecadora e sem sentido. Nesse momento aqui, o que Paulo está dizendo? Que há uma vida que vale a pena ser vivida. E que o estilo de vida que nós vivíamos não vale mais a pena ser vivido. A partir do momento que você está em Cristo, a vida de Cristo, ela condenou o seu antigo modo de vida. A partir do momento que você está em Cristo, aquilo que você fazia morreu com Cristo. O seu antigo estilo de vida, ele foi condenado no corpo de Cristo. E Deus, ele chama você para quê? Para um novo estilo de vida. Deus, ele começa a nos chamar para uma nova e viva esperança, para um caminho mais excelente. Quando você olha para Cristo e você compara o seu estilo de vida, você percebe, tem alguma coisa errada comigo. Você começa a olhar para o fruto, para as virtudes, para aquilo que acontece. E sabe o que você é convencido pelo Espírito Santo? Que aquela vida, ela precisa ser abandonada. O mundo estava sendo condenado naquela forma de Cristo viver. O mundo estava sendo exposto no seu pecado e na sua maneira vã de viver segundo a vida de Cristo. A partir daquele momento era necessário uma escolha. A partir daquele momento era necessário o quê? Um novo e vivo caminho. Sabe o que Deus estava ensinando, queridos? Que a ressurreição de Cristo, Paulo estava trazendo esse contexto aqui nesse versículo, que na ressurreição de Cristo, Deus estava dizendo, essa vida é a vida eterna. Deus, ele estava dizendo que essa vida de Cristo,
essa vida ressurreta, é essa vida que vale a pena ser vivida. Esse é o caminho da vida abundante. Inclusive, queridos, é muito importante nós definirmos o que é uma vida abundante. Uma vida abundante não é você ter apartamentos de 10, 15, 20 milhões, não é você dirigir o carro do ano, não é você ter várias propriedades, várias questões. A vida abundante, irmãos, é uma vida que transborda. A vida abundante é aquela que é tão cheia da graça de Deus, é tão cheia do amor de Deus, é tão contente nas coisas de Deus, que ela transborda na vida de outras pessoas. Essa é a vida ressurreta de Cristo. Uma vida tão cheia do Pai, uma vida tão cheia do Espírito, que era uma vida o quê? Dedicada a amar a Deus e a amar ao próximo. Isso é uma vida abundante. Eu não estou pregando contra a riqueza, tá, gente? Se você tem apartamento de 10 milhões, Deus te abençoe. Mas o propósito do dinheiro não é você reter em você, mas é você transbordar e abençoar outras pessoas. Você ser generoso, né, e você ser abundante. Então, é esse estilo de vida que nós precisamos começar a ampliar. E nós precisamos começar a enxergar. A morte de Cristo é o ponto final na sua vida antiga. A morte de Cristo, ela condenou a maneira como você vivia antigamente. Só que para que isso se torne verdade, você precisa aceitar uma coisa, que a sua antiga forma de viver, ela foi condenada no corpo de Cristo. A sua antiga forma de viver já não é mais, porque Cristo morreu e levou consigo essa antiga forma de viver. E o que Cristo está propondo para cada um de nós é uma nova vida. Uma vida ressurreta. Uma vida que glorifica a Deus. Uma vida que adora a Deus. Uma vida que tudo o que nós fazemos resulta em adoração a Deus. Amém, gente? Eu estou na presbiteriana ou eu estou aqui na Famílias Benditas, pastor? Eu estava em Cuiabá, foi uma bênção lá. A galera estava aleluiando, viu? Estava rolando aleluia. Mas vamos lá. Gente, a partir de agora, com a sua antiga forma de viver crucificada com Cristo, Deus ele está te chamando para quê? Para uma nova vida com Ele, onde o seu coração é direcionado com Cristo rumo à eternidade. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Não precisa abrir. Eu vou fazer a minha leitura aqui, porque nós vamos continuar nesse texto. Nós vamos continuar andando até o capítulo 6, né, de 2 Coríntios. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa vida antiga, ela precisa ser crucificada com Cristo. Se você quer viver a vida ressurreta de Cristo, essa vida que vale a pena ser vivida, essa vida que aponta para a eternidade, essa vida que é cheia de vida e abundância, você precisa condenar, crucificar com Cristo a sua antiga forma de viver. Amém? Vamos lá. Vamos voltar para 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Continuando, né? Lemos o 17, explicamos o 17. Vamos pegar o 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Paulo está dizendo que é por meio da reconciliação entre Deus e os homens que Deus está fazendo uma nova criação.
Deus está reconciliando consigo o mundo, independente se o mundo quer se reconciliar com Deus. Deus condenou o mundo na cruz de Jesus Cristo, para que o mundo agora sem pecado pudesse viver uma nova vida. Gente, quantos estão entendendo onde a gente está chegando aqui? Vamos caminhar. Depois disso, Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. O que Paulo está dizendo? A igreja estava se afastando dele. A igreja estava começando a dar as costas para Paulo. A igreja estava começando a considerar Paulo como se ele não fosse um apóstolo de Cristo. E Paulo começa a dizer: ei, Coríntios, vocês estão sendo imaturos. O que está em jogo aqui é muito maior do que se vocês gostam ou não de mim. O que está em jogo é infinitamente superior àquilo que vocês realmente estão dando atenção. Prestem atenção, porque senão vocês vão sair dessa agenda. Vocês vão se desconectar desse movimento de reconciliação que Deus está fazendo com o mundo. Vocês se perderão. Não se trata de vocês gostarem de como eu prego, não se trata de vocês gostarem da minha personalidade, não se trata de vocês gostarem das coisas que eu falo, das coisas que eu ministro, daquilo que eu apresento. Não se trata disso, é algo infinitamente maior, é algo infinitamente superior. Prestem atenção. E olha como é que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Gente, o apostolado é uma embaixada. Paulo, como apóstolo de Cristo, tinha gente até pedindo, pastores, carta de recomendação para Paulo. O que Paulo fala nessa carta? Vocês são minha carta. Vocês são cartas vivas. Vocês é que testemunham do meu apostolado. Vocês é que testemunham se eu sou ou não de Cristo, se a mensagem que eu prego, ela vem de Cristo ou não. Então veja, o apóstolo ele tem essa referência. E eu vou falar a minha humilde opinião. Não existem mais apóstolos hoje em dia. A função de um profeta qual é? A função de profeta era anunciar a vinda do reino de Deus, a vinda do Messias. Qual era a função do apóstolo antigamente? Era falar que Jesus Cristo veio. E é sobre a sã doutrina dos apóstolos que nós caminhamos. Mas hoje nós temos o quê? Pastores, mestres e por aí vai. Mas eu não vou entrar nesse caldo, nesse angu, né, pastor Valdemar? Não vou entrar nesse angu. Mas o profeta, gente, não é aquele que adivinha o futuro, não adivinha o teu nome no Facebook. O profeta era aquele que anunciava a vinda de Cristo e exortava o povo a voltar dos caminhos de Deus. E o apóstolo? É aqueles que caminharam com Cristo e foram eleitos por Cristo para quê? Para passar essa mensagem para o mundo. Ele veio e ele voltará. Amém? Amém. Bora ver agora se vocês estão ligados. Capítulo 6, versículos 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Paulo, ele está orientando a igreja a compreender que ele é um representante desse movimento divino. Paulo, ele está chamando a atenção para a missão. Tira o foco de mim. Presta atenção na mensagem. Presta atenção na missão. Paulo está reforçando exatamente isso. A grande preocupação de Paulo, qual que era? É que a igreja estava se desconectando desse movimento de reconciliação.
E vocês vão entender por quê. Vamos dar mais sequência aqui, vamos continuar a leitura. E agora começa a resposta desse homem. Agora vocês vão entender onde eu quero chegar com essa meditação, né, com vocês. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 3 e 5. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, preste atenção, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo enfrentou dificuldades. Cadê os pastores aí? Levanta a mão, os pastores, por favor. Aí. Tem dificuldade para fazer a obra e o ministério? Tem sofrimento? Tem guerra? Maravilha. Não é um privilégio só de vocês. Também é um privilégio que Paulo teve. É um privilégio que Cristo, né, enfrentou. Então veja que na caminhada de Paulo ele enfrentou muitas dificuldades. Na caminhada de Paulo ele enfrentou muita resistência, preste atenção, do mal. O mal se levantou contra Paulo. O mal atacou consistentemente a Paulo. O mal atacava sistematicamente a Cristo e todos os apóstolos e todos os que hoje se dizem o quê? Filhos de Deus. O mal sempre se levanta e ele sempre ataca. E Paulo, gente, como foi que Paulo respondeu a isso? Como Paulo respondeu ao mal que tentou atingir o seu coração? Preste atenção, continue a leitura, versículos 6 ao 10. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Algumas traduções vão dizer arma da direita e da esquerda. O que significa isso? É que numa mão carregava a espada, na outra mão carregava o escudo, né? Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Gente, você consegue entender isso? Como é que a pessoa está triste e alegre? Paulo, ele agia dessa forma porque ele tinha o discernimento correto do que estava acontecendo. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Gente, vamos lá, eu vou repetir. Paulo era golpeado. Paulo era traído. Paulo naufragou várias vezes. Paulo foi chicoteado. Paulo foi tomado por impostor. Paulo foi picado por víbora. Paulo foi perseguido, foi apedrejado. Teve um momento lá que eles cercaram, ele morreu. Mas aí tiraram das pedras lá, o homem estava vivo, não tinha chegado a hora dele. O homem foi perseguido em todo momento. Então o mal, o tempo inteiro golpeava Paulo. O tempo inteiro o mal atacava Paulo. O tempo inteiro o mal se opunha a Paulo. E como é que Paulo respondia a essa questão? Ele não respondia ao mal, ele respondia ao Espírito Santo. Ele respondia com virtudes. O mal espremia Paulo, porque ele queria que alguma amargura, algum sentimento de vingança, alguma raiva, alguma justiça própria, algum orgulho brotasse daquele coração. Mas como é que Paulo reagia? Paulo reagia com pureza, santidade, obediência, temor, verdade e amor. Gente, que vida é essa que o mal tenta se opor, que enfrenta face a face
Mas o que o mal consegue de volta, quando espreme essa pessoa, é bondade, é justiça, é verdade, é humildade e é quebrantamento. Que vida é essa, pastor Ronaldo? Que vida é essa que não permite que o mal plante uma semente no seu coração? Eu vou dizer para vocês que vida é essa. É a mesma vida que Cristo viveu. Satanás o tempo inteiro perseguiu Cristo. Gente, a maior tentação de Cristo foi ali naquela caminhada até a cruz. Imagina, ele estava sendo caluniado, estavam golpeando o rosto dele, estavam cuspindo na cara de Cristo, estavam colocando coroa de espinhos. Ele foi terrivelmente espancado e desfigurado. Ele teve que andar e passar pela rua carregando uma cruz, que era a maior humilhação que alguém poderia sofrer naquele momento. Era tomado por traidor do reino. Era insulto, e aquele povo, ele veio para aquele povo, e aquele povo fazia o quê? Continuava dizendo, crucifica, crucifica, sabe, insultando o tempo inteiro. Chega um momento que até Cristo diz, ó Pai, por que me desamparastes? Então, naquele cenário, né, de maior tentação, Satanás espremia Jesus e ele queria uma gota de maldade, uma gota de amargura, uma gota que dissesse, olha só, eu não vou morrer por esses aqui, eles querem me crucificar, eles querem me matar, eles querem fazer coisas terríveis comigo, estão fazendo coisas terríveis. O que Cristo faz, gente? Diante de tanta maldade, ele responde com bondade. E de novo, gente, eu pergunto para vocês, que vida é essa? Que vida é essa que enfrenta o mal no meio das trevas e não paga o mal com o mal? Que vida é essa que quanto mais o mal se levanta contra ela, mais ela devolve uma bondade invencível pelo mal? Eu vou dizer de onde Cristo tirou essa vida. Ele olhou para o Pai, porque o Pai, é plano do Pai, essa reconciliação com Ele. É vontade de Deus que os homens sejam reconciliados com Ele. É vontade do Pai restaurar e fazer nova todas as coisas, para que nós possamos andar com Ele na eternidade. É vontade do Pai. E quanto foi que Deus fez isso? Enquanto ainda éramos seus inimigos. De novo eu repito, que vida é essa que não permite que a maldade ela tome conta do coração? Não permite que você seja adoecido por esse mundo mau e perverso. Que vida é essa que quanto mais maldade é oferecida a ela, mais ela devolve com vida abundante, mais ela transborda em obediência a Deus, em temor a Deus e em amor a Deus? Que vida é essa? É nas tentações, queridos, nos sofrimentos e nas muitas provações que nós somos realmente testados. E nós podemos enxergar o quê? Se realmente nós estamos amadurecendo na vida cristã. Se realmente nós estamos crescendo na vida cristã. Gente, olha para mim agora, deixa o bebê está de boa. Olha para mim, não perde isso aqui. Concentra nisso aqui. Deixa a criança fazer a festa, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Vamos entrar aqui. Capítulo 4, versículos 7 ao 12. Volta um pouquinho, que é o primeiro texto que eu li. A semente do mal, queridos, ela não cresce nessa vida. A semente do pecado, ela não tem espaço nesse coração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 ao 12. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. É o paradoxo da cruz aqui. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opere a morte, mas em vós opere a vida. Gente, quem quer uma família abençoada aí, levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Para que a sua família seja abençoada, você precisa carregar no seu corpo o morrer de Cristo. É isso que Paulo está ensinando aqui. Para que o mundo ao seu redor floresça e ganhe vida abundante, você precisa carregar no seu coração o morrer de Cristo. Você quer o poder da ressurreição? Carregue em seu coração a morte de Cristo. Porque se você carrega o morrer de Cristo, a vida de Cristo, ela vai operar de forma grandiosa e poderosa ao seu redor. Eu sei que é difícil dar um glória a Deus, né, numa mensagem. Mas é assim que a sua família vai ser abençoada. Não adianta fazer as 7 sextas-feiras da cabeçada na cruz, o manto santo, qualquer coisa, o pastor Ronaldo pegar ali e ungir, né, você, se você não carregar a morte de Cristo. Porque o viver de Cristo vai operar, onde o morrer dele operar primeiro. Amém? E aí Paulo, conhecendo isso, carregando a morte de Cristo e vivendo a ressurreição de Cristo, essa é a vida que vale a pena. O que ele responde aos Coríntios? Capítulo 6, versículos 11 ao 13. Ele diz o seguinte: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alargam-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, com justa retribuição falo-vos como a filhos. Dilatai-vos vós também. Qual foi a resposta de Paulo diante da traição da igreja de Corinto? Um coração alargado. Qual foi a resposta de Paulo diante de toda a maldade que ele sofreu? Um coração grande. Um coração espaçoso. Um coração que cabia à igreja de Corinto, à igreja da Galácia, à igreja de Roma. Todas as igrejas cabiam nesse coração, porque ele sabia que a mensagem que ele carregava era a mensagem da reconciliação. Amém, gente? Rapaz, pastor, a turma da presbiteriana deu mais glória do que aqui. Rapaz, olha que os irmãos ficam caladinhos, mas deu uma aleluiada lá. Eu não preguei isso aqui lá, viu? Eu preguei outra coisa. Eu não gosto de ficar pregando a mesma coisa, não. Eu gosto de estar aprendendo. Então, vamos lá, gente. Coração grande, coração alargado, coração gigante. É obra do Espírito Santo. É obra do poder de Deus, da vida ressurreta de Cristo em você. Esse é o testemunho. Esse é o grande ponto que nós precisamos discernir e avançar. Porém, gente, o coração dos coríntios acolheu o mal. O coração dos coríntios permitiu que a ofensa entrasse. O coração dos coríntios permitiu que o orgulho tomasse vez no seu coração. E sabe o que Paulo está dizendo nesse versículo? O coração dos coríntios ficou pequenininho. É isso que acontece quando você se ofende.
É isso que acontece quando você não perdoa. É isso que acontece quando você não reconcilia. É isso que acontece quando o mal planta a semente dele em você. E aí vem amargura, vem ressentimento. Paulo está dizendo: Coríntios, o seu coração ficou pequenininho, eu não caibo mais no seu coração. E o que ele está dizendo? Alargue o vosso coração. Paulo, ele está dizendo: alargue o vosso coração. Não deixe o mal estabelecer a sua semente. Não deixe o mal crescer no seu coração. Não deixe o mal conduzir as suas atitudes. Há uma vida mais excelente. Há uma vida que Deus chamou de eterna. Há uma vida que nos dá esperança. Há uma vida que vale a pena ser vivida. Mas você só vive essa vida se você carregar no seu corpo o morrer de Cristo. Se você carrega o morrer de Cristo, a vida ressurreta dele vai operar ao seu redor. Porque ainda que em você opere a morte, em vós opera a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o poder da ressurreição de Cristo em cada um de nós. Agora tem um último ponto que eu quero expor para vocês aqui. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18, para a gente fechar esse tema. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade deve haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sabe o que significa isso, gente? Que o coração grande, alargado, cheio de amor, ele não aceita qualquer coisa. O coração cheio de amor e alargado, ele não aceita o que é errado. Para você viver esse poder, essa vida que vale a pena, você precisa deixar Belial. Você precisa deixar para trás os ídolos que controlam o seu coração. A sua antiga maneira de viver foi crucificada no corpo de Cristo. E agora a nossa vida é para Ele, é para a glória dEle, é para a adoração dEle, é para o louvor dEle. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda ação de graças em todo o tempo. Essa é a vida do cristão. Essa é a vida do cristão, que é luz no mundo, é sal da terra. E, gente, tem uma promessa de salvação, mas também tem uma promessa de adoção. Ele diz: eu vos farei filhos e filhas, eu vos farei herdeiros da promessa. Algo que não será tirado de vocês. E o convite de Deus para vocês essa noite, para todos vocês, vamos ficar de pé para parecer que está acabando? O convite de Deus para todos nós aqui é carregar no nosso corpo a morte de Cristo. E qual é a promessa? Se você carrega a morte de Cristo, você vai carregar o viver de Cristo. Se há alguém aqui neste lugar que o seu coração está pequenininho para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para o seu pastor, para a sua igreja, para alguém do seu trabalho, até mesmo para Deus talvez, por conta de uma expectativa frustrada,
se o seu coração está pequeno, se de alguma forma o mal que você sofreu, ele gerou raízes, ele criou sementes, chegou a hora de você deixar esse coração alargado, Deus te dar um coração alargado, pronto a perdoar, pronto a santificar. Venha à frente, meu irmão, venha à frente, venha à frente, venha à frente, porque hoje é noite de cura, hoje é noite de restauração, hoje é noite de adoração, hoje é noite que a vida de Cristo, Senhor, ressuscitada, vai manifestar o seu poder. Pastora Lenísia, pastor Eronaldo, pastor Valdemar, por favor, venham aqui à frente. Imponham as mãos sobre cada um dos nossos irmãos. Proclamem vida, vida de Cristo. Esse coração alargado de Deus sobre a vida de cada um deles. Eu chamo os outros pastores da igreja também para vir aqui ministrar, ungir com óleo os meus irmãos e ministrar essa vida abundante na vida de cada um deles, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Irmãos, aquele que perdoa incondicionalmente, Ele habita em você e Ele te capacita a perdoar, a liberar. Se há qualquer raiz de amargura, se há qualquer ressentimento, se há qualquer orgulho ferido, se há qualquer justiça própria, qualquer coisa que te impeça hoje de viver o poder da vida ressurreta de Cristo, que isso seja removido pelo Espírito Santo, para o louvor e glória dEle. Mas você precisa carregar essa morte, você precisa carregar essa morte agora, de Cristo, perdoando, liberando, abençoando, entregando na cruz de Cristo, tudo aquilo que te feriu, tudo aquilo que te ofendeu. Eu vou orar para vocês, e Deus, segundo o bom propósito da vontade dEle, vai conduzir aqui o ministério de louvor. Enquanto isso, senhores, o Espírito Santo está passando, curando, restaurando, renovando, abençoando todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu santo nome. Nós louvamos o Senhor, Pai. O Senhor que é a nossa referência e o nosso exemplo. Pai, em nome de Jesus, não permita que ninguém nesse lugar saia com o coração pequeno, saia com o coração encurtado. Alarga o coração deles, alarga o coração deles, Senhor. Em nome de Jesus, dê a eles um novo coração, dê a eles o Teu coração, dê a eles a Tua vida, Senhor, e o Teu poder, o poder da Tua ressurreição, para a honra e glória do Senhor. Que eles respondam toda a maldade que eles sofreram com uma bondade invencível, a bondade do Senhor. Louvado seja aquele que vive e reina de eternidade a eternidade, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 e graças a Deus. Continue na mesma esfera, continue. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de Ti. Teu poder, Senhor, Teu poder. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Aleluia, Senhor. Eu quero me esvaziar da prisão do passado. Aleluia. E de tudo que me
Larga, Senhor, os corações. Aonde eu irei, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Aonde eu irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me com teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Aleluia. Eu me esvazio, Senhor. Aleluia. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Ele habita em você e Ele te capacita. Teus braços de amor. Ele habita em você e Ele te capacita a fazer aquilo que você não consegue fazer. Senhor. Se renda, se entregue, entre no descanso de Deus. Teus braços de amor. Local onde não há resistência a Deus. E Ele opera segundo o bom propósito da vontade. Senhor. Entregue todas as cargas, todas as sobrecargas. Lança sobre Ele todas as coisas. E receba de volta a paz que excede todo entendimento. Receba a paz. Receba a paz. Receba a paz. Para o louvor e glória do Senhor. Aonde eu irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me
esvazio, Senhor. Leve em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leve em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leve em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Nos leve em teus braços de amor. Nos leve, Senhor, em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leve em teus braços de amor. Esvazio, Senhor. Me leve em teus braços de amor. Talvez a preleção foi algo que você não absorveu muito, mas eu quero estimular você a mergulhar nesse assunto. Ore ao Espírito Santo, que seja uma semana onde você, ao levantar, você comece a meditar, pedindo ao Espírito Santo como viver isso. Que isso seja algo que ocupe o teu coração nessa semana. É o estilo de vida que agrada ao Senhor. Ele fez isso. Isso não é apenas algo para a gente ouvir e sair daqui um pouco motivado ou encorajado, mas que dure pouco. Não, isso é um estilo de vida. Eu glorifico ao Senhor, eu exalto o nome do Senhor pela vida do Paulo Gouveia. É muito oportuno essa palavra que ele trouxe hoje para a igreja. Isso foi para você, essa mensagem foi para mim. Eu a tomei para mim, eu não quero levá-la para você e dizer foi para você, dar nomes, não. Que você traga isso para a sua vida e diga: Senhor, obrigado por falar comigo. Obrigado, Senhor, por falar comigo nesta noite. São dias difíceis. Eu tomei essa palavra para mim. E que essa excelência de Cristo, ela possa se manifestar na minha vida. Que seja um tempo rico na sua vida essa semana, onde você medite, onde você aprofunde, onde você busque mais. Só assim, eu e você, como filhos e filhas, exaltaremos e glorificaremos o nome do Senhor nessa terra. Aleluia. Você consegue dar um aleluia aí?